es que Islandia es cada vez más importante dentro del mundo cripto y tiene una serie de ventajas que le pueden convertir, atentos, en el Hong Kong de las criptodivisas. La pregunta es, ¿hasta qué punto es bueno que un país entero dependa del Bitcoin? ¿Qué impacto ecológico puede tener el Bitcoin en Islandia? ¿Y cuáles son todas esas ventajas que tienen los mineros de Bitcoin en este país? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. O que acho legal é que esse seria a resposta imediata, que o Bitcoin e as cripto dariam. Seguramente muchos hayáis oído que los mineros de Bitcoin generan montones de emisiones de CO2, ¿verdad? Y algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el Bitcoin con la contaminación? ¿Y qué es exactamente un minero de Bitcoin? Seguro que muchos ya lo sabéis, pero otros seguramente no lo tengáis tan claro, así que antes de seguir, vamos a hacer un breve resumen. Vamos a imaginar que yo le envío 100 euros a un amigo. Alguien se tiene que encargar de verificar esa transacción. Es decir, asegurarse de que en mi cuenta de banco tengo 100 euros menos y en la de mi amigo hay 100 euros más. ¿Quién se encarga de verificar esta transacción? Pues bien, en el sistema financiero actual lo hacen los bancos. Sin embargo, los bancos no existen en el mundo. Bom, depois eu mando para os senhores, mas tudo bom, Jorge? Seja bem-vindo. A gente estava aqui mostrando para o professor Elcio e para o Ivanor, vídeo sobre a Islândia se tornar, né, o próximo paraíso de mineração do Bitcoin. Até porque 100% da energia elétrica de Islândia é limpa, né? Energia renovável. Geotérmica, né? Sim. E tem uma outra vantagem, né? Sim. A refrigeração. Não precisa de muita energia, né? Porque o que gasta realmente a mineração é com esfriamento, né? Tudo bom, Francine? Eu vou mandar para vocês depois esse vídeo, que eu acho super interessante, atual, e acho que seria, assim, uma resposta, né, a essa preocupação ambiental, né, pela exploração do Bitcoin. Então, isso e mais, né, eu mandei para vocês também um documentário bem interessante sobre o Bitcoin, depois dê uma olhada aí. Isso nos faz acreditar de que a gente esteja prestes a ter uma retomada, né, do valor. Não se antes, né, professor Elcio, talvez ir para a resistência, né? Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui por mais uma live que o professor Elcio se dispôs, né, gentilmente a nos passar, né, usando todo o seu conhecimento de análise técnica, né, de análise gráfica, enfim, e a gente curte bastante, né, até porque ele tem sido muito assertivo, né. Claro que, como ele disse, não tem como garantir que você possa dizer, né, qual que é o preço do Bitcoin daqui a um mês, tá? Mas a referência, assim, é melhor estar, de alguma forma, orientado, né, pelos dados, pelos números, do que, né, ir lá atirar no espaço, né. Eu tenho uma teoria, professor Elcio, não sei se você concorda com isso, que esse mercado das cripto está tão robotizado, né? Eu já vi muita gente usando robô, né? Lá no grupo, não sei se foi nesse nosso ou no outro, o pessoal já discutia essa questão de se vale a pena ou não alugar um robô. Robô, na realidade, é aquele algoritmo que compra ou vende, né, na hora que você achar pertinente fazê-lo, né? Mas você pode fazer essa programação diretamente na Binance, né? Não precisa ter um robô especificamente para isso. Mas, de qualquer forma, tem muita gente já usando robô, programação, deixando tudo pronto, né, para comprar ou vender dentro de um determinado volume. Por isso que eu acho que o preço do Bitcoin, nesses momentos, está andando assim de lado. Não digo nem para cima nem para baixo, mas se vocês percebem, já estamos na quarta semana, né, que o Bitcoin não sai dos 29, 30, pode chegar até 32, enfim. Então, a minha teoria, professor Elcio, não sei se o senhor concorda, é que, como todo mundo já fez programação de quando que ele vai comprar e quando que ele vai vender, né, os movimentos já são quase que antecipados, né? É porque
é aquela teoria da autorrealização, né? Quando você acha que vai acontecer uma coisa, acontece. Por quê? Porque assim como você tem 300 mil pessoas pensando a mesma coisa e agindo da mesma forma. Então, se todo mundo age da mesma forma ao mesmo tempo, tudo que eles pensam vai acontecer. Então, é mais ou menos isso. Então, com vocês, o professor Elcio aí e suas runas. Manda bala, professor, é um prazer imenso. Eu vou pegar um gancho, né, da fala do senhor, né? Na verdade, mercados são mercados, né? E sempre vão ser mercados. Então, isso, no começo a gente se assusta, né? Meu Deus, eu vou comprar alguma coisa que eu botei no grupo hoje, tá? Eu vou comprar alguma coisa que tá depreciando. É estranho, né? Mas a grande verdade é que isso é comum. Isso acontece e sempre acontece no mercado financeiro. No começo a gente reluta, né? A gente acha assim, não, eu vou embarcar num negócio quando o troço está subindo. Existe isso é seguro, dá para fazer sim, mas a gente precisa saber mais ou menos o momento, né? O que acontece, por que está lateralizado? Porque, na verdade, o que precisa saber, eu acompanho outras pessoas que também falam de análise, talvez tenham 5, 10, 15, 200 vezes mais conhecimento do que eu, e trabalham especificamente com Bitcoin, né? O Bitcoin, para mim, na verdade, criptomoedas é até razoavelmente novo, né? O que eu faço é usar todo o conhecimento de ações em cima do Bitcoin. Mas o que acontece é o seguinte, né? Quem é fundamentalista, eu não sou fundamentalista de Bitcoin. Eu só invisto, por exemplo, eu sigo alguns gurus, e quando eles anunciam assim, vou comprar tal moeda, eu boto ela nas minhas preferências. Por quê? Porque eu sei que o cara já fez toda a análise fundamentalista. Então, ontem ele falou o seguinte, um dos especialistas, é um cara aqui de Florianópolis, ele disse o seguinte, olha, das 8 mil criptomoedas, tem 100 que eu compraria e talvez 200 que valem a pena. Isso me chamou a atenção. Se tem 8 mil opções, né? Por que, né? Porque são projetos que nasceram bem, mas não tiveram continuidade. São empresas que, de repente, não se entenderam entre sócios e assim por diante. Tem uma série de coisas, né? Porque toda a criptomoeda, na verdade, ela é uma liberdade financeira, né? Antes a gente tinha o Banco Central, os bancos centrais que tinham, era o ponto X, né? Esse é o ponto. E dali toda a negociação que você fazia era por intermédio desse ponto. E aí as criptomoedas hoje são redes. Então eu posso fazer a troca sem intermediação. E aí isso evidentemente chama atenção porque na verdade o governo ele é contra, teoricamente, foi muito contra, todos os governos foram extremamente contra, fizeram propagandas, campanhas, né, charlatanismo e não sei o que, tal e tal, mas se eu, por exemplo, eu estou olhando para o Jorge agora, se eu e o Jorge acordamos fazer um negócio e eu compro alguma coisa dele em Bitcoin e ele aceita o Bitcoin, esse é um negócio nosso, isso é como se fosse escambo de antigamente. Então, se o dinheiro é meu e ele vai fazer uma troca comigo por um outro valor, porque, teoricamente, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar, né? Ah, mas porque por trás disso está a Seguridade Social, por trás disso está a infraestrutura, e por trás de tudo isso também estão os grandes golpes, né? Por trás disso tem governos aí, literalmente, que fazem o seu país praticamente viver na miséria, né? Como a gente vê aqui do nosso lado, né? Estou falando do cenário político. Então, não necessariamente a gente tem que mudar a nossa ideia, e isso é um negócio difícil. A gente tem que sair dessa ideia de que o imposto serve para a Seguridade Social, o imposto serve para a estrada, o imposto seria, é bonito, o discurso é ótimo, né? Mas se fosse aplicado, seria ótimo, mas não é. Então, aí que eu acho que entra a grande sacada. Tanto é que tem países que lutaram muito contra, a Islândia para mim é que foi uma surpresa, né? Mas que lutaram muito contra e acabaram agora, né? Começando a pensar em adotar isso como uma moeda. Por quê? Cara, quando o inimigo é muito grande, o que se faz?
se une a ele. É a única saída, né? Então, se o cara sabe, o troço vai continuar acontecendo, e eu preciso estar dentro de alguma maneira, pelo menos aproveitar a tecnologia para fazer alguma coisa aqui, né? Então, é isso que está acontecendo. Quanto à questão da lateralização, eu até coloquei no grupo esses tempos, né? Quem vendeu lá em cima em 58, 60, 61 mil dólares, vendeu o Bitcoin, porque, assim, o gráfico, pessoal, de uma certa forma, vamos chamar ele jogo combinado, né? A minha proposta dentro do grupo com vocês é vocês entenderem como esse jogo combinado funciona. Porque eu olho algumas coisas, mas não é eu que vejo isso. É o mundo que acompanha graficamente a criptomoeda está enxergando a mesma coisa. Por isso que a gente é um pouco mais assertivo do que comprar em qualquer lugar. A gente é um pouco mais assertivo, de repente, do que, sei lá, fazer qualquer tipo de negócio, né? Mas assim, aí vamos... Se a gente... Opa! Caiu minha conexão, gente? Não, tá ativo. Não, apareceu uma mensagem aqui que, opa, caiu a conexão. Então, se a gente parar para pensar, isso é normal, né? O que está acontecendo? Por que acontece a lateralização? Bom, tem dois motivos, né? Tem gente querendo comprar, e tem algumas pessoas fazendo negócios curtos, né? 5%, 10%, 8%, 2%, depende de como é que é a mão de cada um. Então, existe negociação hoje dentro do Bitcoin, e muita negociação. Só que o cara que vendeu lá em cima, perto dos 60 mil dólares, ele vai querer comprar agora. Por quê? Porque isso é um aumento de capital real. Então, pô, se eu consigo um aumento de capital real, eu saio eu vendi lá um produto a 60 mil dólares, agora eu consigo comprar ele a 30 mil dólares, cara, olha o negócio que eu fiz, né? E a gente tem que sair dessa ideia, que eu também coloquei no grupo, eu acho que até foi hoje, de que a gente está comprando um automóvel, que a gente está comprando um terreno, que a gente está comprando uma casa. Todo ativo financeiro é diferente. Todo ativo financeiro. Não existe uma coisa que só sobe, né? Sempre há uma retração, que a gente chama de pullback. Isso é normal. Então, se a gente for olhar, eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos começar a falar diretamente do Bitcoin. Eu não sei se falei, mas uma boa noite a todos, né? Porque às vezes a gente se empolga, sai falando. Compartilhar aqui. Tá, só para pontuar então, professor, pullback é uma retração. Pullback é uma retração. Todo mundo está enxergando a minha tela aqui? Estamos. E um avanço. Um avanço, né? Então, vamos lá. Eu vou desenhar... Avanço, a retração é pullback, e o avanço seria o quê? Avanço, no Brasil, a gente chama de avanço mesmo, né? Valorização, né? Tá certo. Valorização, né? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, que isso aqui é um pullback. Olha o pullback generoso que fez aqui. Eu estou agora no diário do Bitcoin, né? Eu estou no diário do Bitcoin. Ó, eu tenho uma subida. Isso aqui é um pullback. Tem uma subida. Isso aqui é um pullback. Tem uma subida. Isso aqui é um mini pullback. Tem uma subida. Tem um pullback. Tem uma subida. Tem um pullback. E aqui que o professor fala, né? Nós estamos muito lateralizados. E é verdade, porque imagina só, se você vendeu aqui, né? Você tem a oportunidade de comprar o mesmo ativo nessa região aqui, você vai fazer. Então, essa é a ideia. Só que para você conseguir comprar, tem que ter alguém vendendo. Se nessa posição não tiver mais ninguém vendendo, pessoal, eu não estou falando da gente que compra lá, sei lá, $1.000 ou $100.000. Eu estou falando de um cara que vai comprar $1 bilhão. Ele não tem $1 bilhão. Aqui ninguém está vendendo $1 bilhão. Então, assim que alguém faz uma posição, eu vendo aqui, um pouquinho acima, 31 e pouco, né? Ele já vai lá e vai comprando, e vai comprando, e vai comprando. Ele não consegue comprar $1 bilhão. Ele vai comprando, e aí o preço fica, desce, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, fica, até a hora que ninguém mais, deixa eu ver aqui,
meu mouse. Até chegar um momento de ninguém mais vender aqui. O que vai acontecer se ninguém mais vender aqui? Ele vai começar a subir. Ah, mas ninguém mais vende aqui. É mercado. Daqui, alguém aqui vai vender mais aqui em cima, porque eu estou comprado, eu estou com 20% de lucro aqui. Cara, para mim tá bom, então eu vou vender aqui. Aquele cara que está capitalizando, está desovando $1 bilhão, ele vai comprar aqui, ele vai comprar aqui, ele vai comprar aqui, vai comprar aqui, vai comprar. Daqui a pouco, chega perto do topo, o cara deixa de comprar. E aí entra o que o pessoal chama de sardinha, né? Aí o cara sardinha, ele vai lá, pô, esse negócio vai subir, vai comprar de novo. Quando chega aqui num certo ponto, depois nós vamos falar sobre isso, aí o troço cai de novo. O que o cara faz? Ele se desespera. Putz, estou perdendo dinheiro, vou vender aqui mesmo. E aí acontece a mesma coisa, né? Então, é por isso que é importante, vocês podem observar, existem formas bem simples de olhar isso, né? Aqui eu estou com o modelo mais simples, né? Só os fractais simples, é o modelo mais simples que tem, esse é um modelo não muito utilizado. Eu sou obrigado, professor, a usar o FICUB, né, o Prisma, porque aqui dentro, eu não tenho todas as linhas, né? Então eu não consigo, no diário, eu não tenho a 610 ainda, por quê? O motivo é bem simples, né? Porque não tenho 610 ainda, porque, na verdade, não existe histórico na Binance de comercialização desse ativo nesse valor. Então eu vou usar... Só para o pessoal entender, então, professor, o senhor usa um sistema pago, né? De análise gráfica, que é o... Eu uso o sistema pago. Isso. Mas, na verdade, não precisa ser esse sistema, tá, pessoal? Uhum. Não há necessidade. Quer dizer, isso é investimento como outro qualquer, né? Apareceu minha ordem de compra aqui. Apareceu, ela está aqui. Depois eu explico para vocês o porquê que ela está aí, né? Mas então vamos lá, eu vou usar o Prisma, porque o Prisma ele tem todo o histórico, né? Ele tem todo o histórico e ele é interessante para a gente aqui. Vamos usar aqui vamos começar pelo modelo aqui. Esse modelo, pessoal, ele é pago, né? Esse modelo aqui eu consigo usar para ações, tá? Esse modelo exatamente como ele está aqui. Mas para criptos ainda não tem. A Binance e outras, eles estão negociando agora com a TradingView, né, que a Binance usa o TradingView, estão negociando com o TradingView para você comprar para a TradingView esses indicadores. E isso seria interessante, porque aqui é um mecanismo de análise, não é um mecanismo de compra, tá? Eu não consigo comprar moeda, não consigo comprar nada aqui. Mas isso aqui depois eu posso fazer uma demonstração para vocês por que é interessante usar ferramentas, tá? Então, na verdade, aqui, se eu olhar por isso aqui no diário, eu não deveria fazer nada. Por que eu não deveria fazer nada? Porque, na verdade, aqui em cima está para compra e aqui para baixo está para venda. Só que tem um detalhe bagunçado aqui, né? Isso aqui está desalinhado. Então, isso nos indica que nós estamos chegando a um ponto bem interessante. Aí eu vou para uma outra análise que eu vou utilizar MIMAS, por exemplo, 6 fractais, que, na verdade, nada mais é do que médias móveis. Professor, nós vamos fazer um curso, eu estou preparando ele para explicar certinho o que é média móvel, porque assim isso fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Essas médias móveis aqui, o pessoal está doido para esse curso. Por enquanto, a gente só quer seus resultados. Essas médias móveis aqui, elas são, nada mais posições, né? Essa aqui é uma posição de 610 dias. É a média de 610 dias de operação do Bitcoin. Essa aqui é a média de 305 dias da média de Bitcoin. Essa aqui são 144 dias da média de negociação do Bitcoin. Essa aqui é 72 dias da média, essa aqui é 34 da média e essa aqui é 17 da média. 17 dias de média, né? Então, se eu fosse colocar isso numa planilha eletrônica, ele faria esse gráfico para mim. Só que, numa planilha eletrônica, eu teria que ficar alimentando informações o tempo todo. Então, essas ferramentas, elas captam essas informações e fazem as médias para a gente, né? Então, por que aqui é tão complicado passar? Bom,
primeiro, vamos olhar assim, ó. Vem cá, mas esse negócio não está baixo demais, não? Pessoal, não estranhe isso, tá? Tempos gráficos. Eu estou num diário. Ah, mas eu vou fazer compra no diário? Cara, se você é position, sim, com certeza. É momento de comprar agora, depois a gente já vai falar sobre isso. Vou colocar aqui para uma semana. Olha aqui, ó. Isso aqui é um gráfico semanal. Mas, Elcio, olha só quanto subiu e olha só quanto desceu. Sim, existe uma ferramenta aqui, ó, projeção de Fibonacci. Ah, não, eu fiz ela ao contrário. Deixa eu só ver aqui. Fiz ela ao contrário. Usar a retração. Aí eu acho que dá certo aqui. Ó, vou até aqui embaixo, né? Vamos dizer que a gente vai pegar daqui, ó. Ó, pessoal, isso não é mágica, tá? Ó, por que isso funciona? Porque é o seguinte, a primeira parada que a gente imagina é aqui. Naquele sábado ele já furou tudo, então a gente já sabia, opa, vai para cá, né? Furou tudo, né? Ah, vai parar aqui, beleza? Agora, olha só, como balançou aqui não balançou, porque realmente a queda foi punk, né? É muito dinheiro para vender. Outra coisa, pessoal, o cara não conseguiu vender aqui em cima, nos 62 mil dólares, 1 bilhão. Ele foi vendendo isso para baixo, porque não há como fazer dessa forma. Entendeu? Mas o cara foi desovando o dinheiro, então a ordem dele está lá e está desovando o dinheiro. Aí, olha só como está aqui embaixo, ó. Por isso eu digo, aqui nós estamos numa posição legal. Ah, Elcio, mas nunca vai passar daqui? Não. A tendência é chegar aqui, ó, né? Mas isso é só para explicar para vocês que nada do que está acontecendo aqui é algo assim, meu Deus, está acabando o mundo. Não, não tem nada disso. É uma operação normal. Na verdade, quando a gente viu esse crescimento, porque isso aqui, ó, isso aqui chama atenção porque começou em 10 mil dólares e tal e tal. Mas isso lá atrás era muito maior. Chega lá quando o Bitcoin, quando ele começou a deslanchar, tu saía de 300 dólares e ia para 5 mil. Né? Bom, um ganho gigantesco. Voltava para 2.000, 1.800, 1.300 dólares. Ah, é o fim do mundo. Não, é normal a operação. Né? Por isso que é interessante, e tem um amigo meu que diz o seguinte, nas lives, o que acontece? Quando tu faz live, quando está em alta, né, que nem no caso dele, tu tem 5 mil pessoas na live. Quando tu está aqui no meio, tu tem 300 pessoas. Aí quando tu começa aqui embaixo, o pessoal assim, pô, será que todo mundo está falando que nós estamos chegando no fundo do poço, daqui a pouco vai subir, aí começa a aumentar o número de pessoas nas lives. Ele diz assim, é tão gritante isso, que isso me ajuda a tomar decisão, ele fala isso, né? Então, tá, vamos lá, eu vou apagar esse cara. Então, isso é para vocês verem que nós estamos num posicionamento que é normal, perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Porque olha isso, eu venho dizendo há um tempão para vocês, quando ele fez esse repique aqui, ó, esse repique aqui, o que aconteceu? Quando as pessoas começam a vender, ó, tu chega no suporte, aqui todo mundo sabe, opa, vamos comprar, então muita gente comprou. Tu vê, ele foi aqui a 48 mil dólares e voltou para 58 mil. Aqui, né, esse era o momento certíssimo para vender. Era o momento certíssimo para vender. Eu já expliquei por quê. Porque a inclinação dos topos já estava muito negativo. Né? Ele começou a perder força e aqui ficou negativo. Esse é o momento de sair fora. Então, vamos lá, no diário. O que está acontecendo com o Bitcoin? Todo mundo ficou muito alvoroçado. Ontem, pá, vai subir, vai subir, vai subir. Beleza, vamos entender algumas coisas. Ontem eu passei lá no grupo um print de uma tela utilizando o seguinte modelo. Projeção dinâmica. Eu usei o 2 horas, se eu não me engano, 120 minutos. Então, você tem uma subida aqui. Não, eu usei 1 hora. Que a gente sempre tem que fazer isso. Você tem que fazer isso se você é um cara posicionado, porque senão tu perde o trem. Tu acaba não conseguindo, né? Tu acaba não conseguindo
olhar. Deixa eu ver o 30 minutos. Só para ver aqui certinho, para não falar besteira para vocês. Eu fiz a projeção ontem. Deixa eu ver aqui. Eu estou com 2 monitores aqui. Fica um pouco mais difícil. Até sumiu aqui a minha linha, mas aqui ele tinha uma linha. Deixa eu ver que modelo que eu estou. Fez de 1 hora, professor. Ah, eu fiz de 1 hora, né? Fiz de 1 hora. Deixa eu ver aqui 1 hora. Eu fiz de 1 hora e eu usei o modelo retração. Não projeção, retração. Ó. Eu coloquei esse ponto aqui, ó, um ponto importante, certo? Por que ele é um ponto importante? Porque ele é uma retração de 305. Essas ferramentas, pessoal, não tem em outras ferramentas, né? Então, isso é uma ferramenta paga, mas ela é muito boa. Por isso que eu falei que é um momento de alerta, né? Ele pode passar direto? Pode. Aí eu vou para outros modelos. Vamos olhar os outros modelos. Por isso que eu disse assim, ó. Eu até fiz, eu acho que uma setinha, né? Ele ia para cá e eu acho que fiz uma setinha também qual poderia ser a retração. A retração deveria ser aqui embaixo. Para a gente entender esse gráfico aí, professor, o que nos diz esse gráfico? Que o topo, a resistência é 26 mil, é isso? Essa aqui tem uma resistência aqui, que ela era em 32.600. Ele foi a 32.800. Uhum. E aí ele retornou. Aqui, se eu estivesse fazendo uma operação, eu não estava, porque ontem estava fazendo outra coisa. Mas se eu tivesse entrado na operação, mas essa operação era difícil de pegar, tá? Por que ela é difícil de pegar? Porque a coisa foi muito, muito grande, foi muito rápida e ela não teve uma retração boa. Mas tem gente que navega ali dentro, porque aqui não tem nada que me diz assim, Elcio, entra e compra Bitcoin. Ah, tinha um suporte aqui, certo? Por esse gráfico eu não vejo que eu deveria ter comprado aqui. Não sei se eu estou sendo claro. Uhum. Por esse gráfico, eu não vejo que eu teria que comprar o Bitcoin aqui. Por quê? Agora sim. Agora, se ele retornar 50% desse movimento aqui, ele foi aqui, testou de novo, começou a voltar. Se ele fizer 50% desse movimento aqui e fizer um pivô, algo que me diga assim, algo que suba bastante, aí é momento de comprar novamente. Mas nós vamos olhando outros modelos gráficos. Vamos pegar um BO2, por exemplo, aqui. Por exemplo, nesse instante, o Bitcoin está em 32.152 dólares. 142, né? Uhum. Nesse instante ele está aqui. Por isso que eu sempre boto esse valor junto, porque ele fica na cor, né? Uhum. Que eu consigo mostrar para as pessoas. Então, agora aqui ele tem um suporte, tá? Ele tem um suporte forte aqui. Só que agora a gente já começa a entender, ó, ele foi, perdeu força. O que é normal acontecer aqui? Se eu fizer uma projeção aqui, ó, se eu fizer uma projeção de um fundo aqui qualquer, até esse topo aí, ó, onde é que dá os 50%? Mais ou menos aqui. Então, ele voltar aqui para 144 seria uma compra legal. Uma compra legal. Volta a dizer... Isso, 31.082 dólares. Volta a dizer, isso aqui é garantia que vai acontecer? Não. Isso é o que acontece comumente. Comumente. Eu estou falando de coisas de tempos gráficos menores. Tempos gráficos menores. Né? Então, a operação de ontem, ela foi bem sucedida, por quê? Porque naquele outro modelo ele indicava que aqui tinha um bloqueio. E ele foi até esse bloqueio, passa um pouquinho. Isso não é assim, vai até lá e volta. Não, não é isso, né? Aí a gente tem que... Por exemplo, eu não iria comprar, vamos supor, nesse pullbackzinho que deu aqui, ó. Eu não iria comprar aqui, porque eu já vi que lá tem uma resistência. Jamais faria isso. Né? A não ser se eu pegar daí, vou fazer aqui 2%. Eu pego de 5 minutos, né? Um gráfico de 5 minutos, mas aí o cara tem que... É neurótico isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui fica claro, ó. Ele teve dificuldade em passar, fez um pullback. Está em cima da 34. Aqui é uma compra. Eu podia ter comprado. Isso aqui é normal acontecer. E é isso que a gente faz. Quando a gente tem tempo, faz isso, tá?
Então, 32.062, a gente já enxergava, opa, aqui não era legal. Por quê? Aqui eu tenho uma gigante, não faria essa compra aqui. Mas eu poderia ter feito essa compra aqui, porque geralmente ele volta na metade do candle. Então, se eu tivesse feito essa compra aqui em 33.260, eu podia ter vendido em 30, aliás, nesse pivô aqui, ó, 32.230 e vender a 32.560. Se isso é um bom ganho para ti, isso aqui geralmente vai acontecer. Dá 2%, sei lá. Pessoal, para ganhar 2% numa ação, não é tão simples assim, né? Aqui é possível. Mas, assim, trabalhar com tempo gráfico curto desse aqui tem que ser scalper, tá? Não pode ser position. Isso aí dá muito trabalho, cara. Isso aí eu, particularmente, não gosto muito, né? Mas tem gente que faz isso e ganha muito dinheiro. Já fiz, se eu tenho bastante tempo, às vezes eu fico com um amigo meu, a gente fica brincando aqui, né? Tipo assim, vamos ganhar uma graninha, né? Mas é que eu não gosto de fazer isso, porque, na verdade, assim, ó, tu nunca podes fazer uma operação. Por exemplo, fazer uma operação aqui. Aqui, agora, se eu fizer uma compra aqui, pessoal, eu estaria me fraudando. Eu vou ser bem franco para vocês, porque, olha só, se eu pegar um risco-retorno aqui, ó, eu começo a fazer uma compra aqui, vou até aqui, aliás, ao contrário, deixa eu só fazer aqui. Fazer um risco-retorno, eu vou fazer uma compra, ele está aqui agora. Eu teria que me posicionar no fundo, né? Então, o meu alvo teria que ser aqui em cima, para eu ter um retorno de uma compra aqui. Mas, cara, aqui eu já tenho um bloqueio. Vou fazer negócio? Não. Aí, mas eu preciso de grana agora. Aí tu vai para tempo menor, e aí o teu risco é menor. Por exemplo, se você pegar esse aqui, ó, no 15 minutos, vamos lá, 15 minutos. Aí você sabe que no horário até você está no meio do caminho, né? 15 minutos. Ó, esse aqui é o 15 minutos. Se eu pegar o 15 minutos aqui, ó, fazer uma pergunta para vocês. Daria para comprar aqui? Sabendo que tem esse troço todo aqui para passar para cima? Mas tem aqui para baixo também. Sim, tem aqui para baixo também. Mas para cima está um pouco complicado, certo? Então aqui não é momento de comprar. Não é um momento interessante. O que se faz nessa hora? Vou voltar para o diário aqui. Nessa hora aqui, pessoal, sinceramente, para quem quer fazer trades longos, não é um bom momento. Ok, então o senhor está respondendo a primeira pergunta aí de uma das nossas seguidoras aí, que diz assim, eu quero comprar Bitcoin, qual que é o momento nesse instante, assim, analisando o gráfico desse instante? Não é a hora de comprar Bitcoin agora. O senhor acha que ainda tem uma resistência a ser atingida? Vocês podem observar, em todas as subidas, né? Nunca isso vai direto. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Houve um pullback. Há uma subida, há um pullback. Há uma subida, há um pullback. Há uma subida, há um pullback. Então, se eu comprar aqui, agora, nesse momento, eu posso estar comprando no topo. Excelente. Né? Eu posso estar comprando no topo. Então, vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui, ó, dá para fazer desenhos aqui. Não, prisma não. Aqui, ó. Mas também, então, professor, vai depender também em quanto tempo ela quer realizar esse lucro, né, também. Sim. Se ela for um hold mais longo, aí, então, talvez seja interessante, né? Sim. Se eu quiser comprar... Compra agora, em qualquer momento, nesse instante. Vai chegar a 100 mil dólares. Na verdade, a gente já vai falar qual é o momento que eu acho. Eu não sei se chega lá, né, mas tudo bem. Mas assim, ó, se você comprar aqui, teu stop é de 32 para 28, 3 mil dólares, dá 10%, certo? Se você comprar aqui. Claro, se você colocar aqui, porque tu tem que ter um limite mínimo. Por isso que eu digo, não trabalhem com compra de criptoativos sem nenhuma segurança, tá? Não façam isso. Não façam isso. Porque a gente tem que saber quanto a gente pode perder e quanto a gente pode ganhar. Então, tem que subir stop. Isso é normal. Mas voltando aqui, ó, se é momento de comprar,
Cara, se meu objetivo, se eu olhar que estava em 62 mil dólares, agora está em 32, é momento de comprar. Vocês acham que o troço está lateralizado? Já expliquei por que está lateralizado. Porque, na verdade, pessoal, tem um monte de gente comprando. O cara é como se ele fosse... Não dá para... Mas assim, eu vendi combustível aqui a R$6,20 e posso comprar ele agora a R$3,10. Vamos encher o tanque, né? Não é isso? Por que no combustível a gente faria aí na criptomoeda, não? Só que é o seguinte, tu tem que estar preparado, porque isso pode descer até aqui. Vocês estão entendendo? Porque, se eu posicionar o mouse aqui em cima, vocês estão vendo que está mudando a cor, ele está fazendo uma faixa. Então, o normal de acontecer é o seguinte, ele vai balançar, vem aqui, vai tentar ir, vai voltar. Opa, ficou uma aqui no diário. Agora, para retornar aqui, ficou uma figura. Vocês estão vendo que ela é menos inclinada que essa aqui? Estão entendendo isso? Sim. Então, se ele segurar aqui, aí sim eu vou ter uma nova subida. Deixa eu comentar com o pessoal, professor, as nossas conversas de bastidores aí. Pessoal, o professor Elcio tem, né, algumas previsões aí que a resistência seja de 26 mil dólares. É isso, professor? Ainda mantém? Aqui na verdade, agora, né, se ele chegar aqui, pessoal, 25 mil, eu até tenho que mudar a minha lá, 25.147. Esse ponto aqui, para passar, gente, é muito difícil. Só se tiver uma desgraça. Mas, por isso que eu digo, eu tenho uma posição aqui que eu não estou a fim de brincar aqui, né? Eu vou brincar depois, vocês já vão entender por quê. Todo mundo entendeu isso, Ele vai fazer esse movimento. Então, não se assustem. Mas eu comprei aqui embaixo, tal e tal. Cara, se você chegar a um ponto de achar que tá na hora de realizar lucro, dificilmente tu vai fazer... Vou fazer o seguinte. Alguém acredita que isso aqui vai acontecer assim? Não, é só olhar o histórico. É improvável. É só olhar o histórico. E esse é um problema, né? Aí o que o cara faz? Ele comprou aqui. Ele viu aqui num tempo menor, comprou aqui embaixo. Putz, cara. Então, eu vou ficar dentro da operação. Cara, é o seguinte. Quando você vê... Olha, vocês estão vendo isso aqui, o candle de hoje? Vocês estão vendo como ele perdeu força contra ontem? Uhum. Ele abriu e fechou, subiu, fechou no mesmo lugar. É muito normal, pessoal, quando a gente comprar e tu tem um candle de força com muito volume, é normal no outro dia nós voltarmos até aqui. Então, ninguém deve se assustar agora, eu estou comprado e o troço vai cair, agora eu vou perder dinheiro. Não, você pode perder dinheiro. Perder dinheiro não, se você vender, perdeu, né? Mas daqui é muito difícil. Por isso eu tenho uma ordem aqui embaixo. 24 né? A gente chama isso, eu acho que eu já falei sobre isso, a gente chama isso de ordem cachorra. É o cara que... É uma ordem para comprar, né? Não é para vender, é para comprar. Não, é uma ordem para comprar. Tanto é que eu não vendo, né? Uhum. Eu nem pesquisei como faz. Okay. Porque nas criptos, nas ações é fácil, né? É mole, mas nas criptos porque a volatilidade é tão grande e ela engana tanto, né? Que tu tem que fazer trades longos, que senão é difícil, tá? Professor, então, e para quem entrou no Bitcoin a 60 mil dólares, o que você vê aí? Ele tem que esperar... Para quem entrou a 60 mil dólares, é esperar. Tem um tempo, mais ou menos? O tempo, as criptos são bem punk, né? Mas assim, cara, eu acho que em meio ano nós chegamos lá tranquilo. Estou chutando aqui, né? Porque o que vai acontecer? O que provavelmente vai acontecer? Ó, aqui tem uma resistência. Se eu voltar para cá e essa resistência aqui não me segurar, aí, opa,
esse último movimento aqui foi errado, aí eu venho até aqui. Ok? E aí eu começo todo o movimento de volta. Ó, ganho suporte a 17, né? Venho aqui. Ó como ela tá mudando a característica. E esse cara aqui, ó, ele me manda aqui para cima. E aqui sim, eu vou ter uma nova cara, né? Eu vou sim ter uma nova forma, né? Então, só que é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui em cima agora, se nós tivermos essa configuração, nós vamos chegar até 36 mil pontos. 37 mil. Então, isso é complexo. Não quer dizer que a coisa vai funcionar dessa forma. Porque quando ele chega nesse item aqui embaixo, teoricamente, ele vai fazer uma lateralização, mas ele vai fazer movimentos mais bruscos já. Ele já não vem até aqui, ele já vai fazendo movimentos mais bruscos. Por quê? Porque a queda foi grande e a compra vai ser muito alta. Então, não necessariamente, mas a gente tem que ficar muito atento aqui, ó. Quando isso aqui fica longo um do outro, a gente vai chegar geralmente a esse ponto aqui. Agora, vamos mudar. O fundo do poço é 25.800, é isso, doutor? 25.800 agora, era 24.380, agora é 25.800. Por isso que eu digo, quanto mais a gente, mais vai se aproximando, né? E agora eu vou fazer um outro modelo aqui, só para as pessoas entenderem de onde a gente tira as informações, né? O Joel pergunta qual foi o maior valor de suporte que a média móvel de 610 atingiu. Sabe dizer? Tá fácil aí? Não acompanhei. Mas assim, ó, tá vendo que aqui embaixo, na verdade, professor, isso aí, eu fiz o modelo de, vamos fazer a interpretação. Isso aí é difícil de responder, né? Quer dizer, é fácil quando for lá, mas a média móvel, só para você ter uma ideia, para a média móvel acontecer no diário, eu tenho que ter 610 dias de operação. Né? Porque ela só vai me mostrar a primeira data diária com 610 dias de operação. Cara, 610 dias, são 2 anos. Praticamente quase 2 anos até tu ter o primeiro ponto numa linha. Então é muito complicado, né? Ó, voltando aqui para as resistências. Oi, professor. Boa noite, professor. É o Joel que está falando. Eu só queria fazer uma outra pergunta, só para confirmar meu entendimento aqui. Pelo que eu entendi, a média móvel é o que dá o suporte para ela conforme a variação do tempo, né? Então, eu tenho um suporte que é uma média móvel, outro suporte que é outra média móvel. Isso? Esse é o entendimento? Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Isso. E o objetivo da minha pergunta é porque, conforme a valorização ocorrer, a minha média móvel ela vai subindo, né? Uma vez que a média é a média de todos os valores que eu tenho, conforme a valorização ocorrer, a minha média vai subindo. Subindo a minha média, eu subo o meu suporte. Subindo o meu suporte, eu tenho mais segurança até o valor que ela pode cair. A linha de raciocínio é essa. Só para confirmar. Exatamente isso. Só que é o seguinte, por exemplo, a tua média de 17, ela vai subir muito rápido. A tua média móvel, eu vou colocar elas aqui. Conforme menor a média, mais ela vai ser influenciada pela oscilação presente do ativo. Isso. Não, exatamente. Por que eu falava aqui, ó, bateu na 34 é compra, bateu na 340 é compra, bateu na 340 é compra, bateu na 340 é compra. Aqui eu fiz algumas operações. Aqui eu já não faria mais, por quê? Porque ficou muito próximo, né? E aqui cruzou. Aqui já não faço mais, porque agora a tendência é para baixo. Estão entendendo? É assim que funciona. Sim, eu entendi, professor. Bateu na 610, meu amigo, é compra. Ah, mas foi mais 3 mil dólares para baixo. Que se exploda, sinceramente. Vai 3 mil dólares, pode ir 5 mil dólares para baixo, mas vai para cima. Entendeu? Essa é a lógica do negócio.
E isso que é como se fosse uma escala hierárquica. 17 é fácil, 34 é mais difícil, 72 é mais difícil, 144 mais difícil ainda, 340 mais difícil ainda, 610 é quase que sim. Né? Eu pensando aqui, professor, na tua explicação, ficou bem claro, assim, entre as duas médias móveis, eu tenho um ponto mediano, vamos imaginar, né? Se você pudesse riscar ali, entre as duas médias móveis, eu tenho um ponto mediano. Desse ponto mediano para cima, ele tende a chegar na média móvel de cima, né? Imediatamente acima. Desse ponto para baixo, ele tende a chegar na média móvel de baixo, vamos imaginar assim, né? Exatamente. É que, na verdade, para entender legal isso, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Antes dessa grande subida, esse aqui... Entendeu? A Raquel tem um microfone aberto, pessoal. Tem um microfone aberto. Pode continuar. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o cenário ideal. Esse aqui é o cenário milagroso. Por isso que quando isso aqui aconteceu, isso foi em agosto, setembro do ano passado. Cara, aqui era o momento mágico de comprar Bitcoin. Ele estava 14 mil dólares. Pena que eu não estava, na época, antenado ao Bitcoin. Porque assim, ó, se a gente tivesse... Eu estava muito focado em ações, eu estava estudando muito, assim, cara, sabe? Porque eu tive uma mudança de vida muito, muito brusca, né? E aí, cara, eu estava estudando muito. Cara, se tivesse visto isso aqui, ó, olha aqui, ó, bateu na 34, que é o melhor setup que tem. Olha só até onde foi isso, cara. Olha isso. Entenderam? Isso 2020, né? De janeiro de 2020. 2020, foi em agosto de 2020. Agora, o que está acontecendo? Como é que é o nome que perguntou aí? Joel. Joel, professor. O Joel. Joel, o que você falou está acontecendo de novo. Só que vai acontecer o quê? Isso aqui vai passar para baixo da 34. É difícil, tá? Nas criptos é muito difícil. Então, ele está alinhando tudo de novo. Quando eu tiver tudo alinhado muito próximo, aí o troço vai explodir. Por isso que não dá para dizer quanto tempo vai levar. Bom, então, tem pessoas que querem comprar Bitcoin agora, professor. O que você sugere? Esperar, comprar, ou quem é holder, por exemplo? Você vai abrir daqui a 5 anos essa carteira? Se eu tivesse uma grana para fazer isso, eu compraria. É o que eu falo em todas as palestras que eu faço sobre criptomoedas, né? Porque olha só, os caras compraram aqui em cima de 60 mil, né? Uhum. Mas assim, detalhe, né, pessoal? Isso aqui pode não ser realidade, tá? Isso pode não ser realidade. Porque olha só, há uma possibilidade. Por isso eu sempre falo em possibilidades, né? Sim. Nunca confundam isso. Porque eu posso ter um cenário assim. Bateu na 35, essa aqui é forte. Aqui, realmente, em 34 mil é complicado. Posso bater de volta aqui, mas eu posso furar aqui. Sem dúvida. Professor, e aquela advertência, né? Ninguém está aqui dizendo, olha, compra agora e fecha os olhos, enfim. Não, a responsabilidade é de cada um. Né? De cada um. A gente não recomenda, né? Nem ganha por isso, enfim, né? Mas, particularmente... eu acredito muito que o Bitcoin consiga atingir os 100 mil dólares em breve. Na verdade, assim, isso aqui, ó, isso aqui provavelmente aconteça, né? Por isso que eu digo, eu gosto sempre do cenário, a gente chama de cenário grande, né? Quando eu estou com suporte, assim, isso pode acontecer dessa forma? Pode. Elcio, mas então por que não foi até 610? Cara, porque o preço faz qualquer coisa. Mas há uma tendência dele ir até aqui. Há uma tendência. Então, quem tiver paciência, porque é o seguinte, ó, o ideal, né? Vamos supor que a gente tem um cenário assim. Tem um cenário assim, 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 assim. Vocês estão vendo que está juntando tudo? Uhum. Esse aqui é o cenário ideal. Quando tudo está alinhado, tudo começa a alinhar,
O ideal é quando a 34 está por cima da 610, a 17 está por cima da 34, a 72 está lá no meio, entendeu? É tudo em ordem crescente. Aí o troço vai disparar. Então, só que eu não posso dizer para vocês isso aqui vai demorar uma semana. Isso com certeza vai demorar alguns meses, tá? Mas isso aqui, vocês estão entendendo o que vai acontecer aqui na frente, ó? Olha aqui, ó. Vai se afastar tudo, nós vamos ter outra grande subida. Isso é, com certeza, normal acontecer. É provável. É provável. Professor, mais uma pergunta. Lá naquela outra vez que o Bitcoin disparou, antes de 2020 ainda, a gente teve também esse encontro das médias móveis? Podemos dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma retração. Você fala de 2019, Joel? Isso, professor. Na época que ele saiu de nada para 10 mil dólares, né? De nada para 10 mil dólares faz muito tempo. 2018, eu acho. Isso, isso foi em... Deixa eu ver se eu vou ocultar isso aqui. Eu acho que não tinha nem a quantidade 2018, de informação. Né? Isso, ele saiu de 4.400 dólares e foi para isso. Foi quando a gente comprou o nosso primeiro Bitcoin, professor. Ali? Nossa, se eu estivesse nessa época... mas na época eu não tinha esse... Não é que eu tenho muito conhecimento, tá, pessoal? Mas eu sou um cara bem estudioso, né? Então, aqui a gente não tem, mas aqui aqui dentro dessa ferramenta, deu para ver esse leque, tá vendo? Ó? Onde é que aconteceu de novo? Ó, aqui, tá vendo? Ó? É que a gente sempre fala assim, ganhou uma linha, né? Ganhou uma linha, vai subir. Ganhou outra linha, vai mais forte, e vai embora. Eu prestei atenção que o senhor falou em a média 34 podar as outras, né? Que é esse termo de ganhou uma linha. Isso. Quando é o cruzamento de linha. Aí o negócio vai embora. E quando a média móvel inferior ultrapassa a média móvel superior. Isso. Aí tu vai ganhando combustível, né? Aí isso vai ficar cada vez mais. Ó, aqui fica bem claro isso, tá vendo? Ó, subiu. Ele foi aqui de 5.025 dólares, foi até 13 mil dólares. E voltou tudo para onde? Para 4 mil dólares. E depois ele começou a crescer. Isso pode acontecer agora. Tá vendo como é tudo normal o que está acontecendo? É tudo normal. Elcio, mas vai voltar aqui para baixo? Cara, eu acho muito difícil. É muito difícil mesmo. E outra coisa, né, pessoal? Quem comprar, vou botar no diário aqui. Por exemplo, se vocês observarem, o problema é que na Binance não tem a 610 ainda, mas eu acho que ela deve estar aparecendo esses dias. Pelo que eu... chegou aqui perto do coisa aqui, se você comprar aqui, automaticamente você vai ter um bom lucro, né? Como você teve um bom lucro batendo aqui. Né? Então, teoricamente, bateu aqui, tu vai voltar até aqui. Né? Mas é assim, ó, agora, Elcio, mas, pô, quem pensa daqui a 3 anos, né? Eu gosto de fazer o seguinte, como já que a gente está falando de gostos e como fazer, como é melhor, vamos passar aqui um pouquinho para trás, né? Ó, por exemplo, você tem esse cenário aqui, ó. Ele cruzou todas as minas, foi embora. Perdi o trem. Lateralizou. Olha quantos dias ficou lateralizado aqui em 2020, né? Cara, aqui ele recuou, opa, bateu numa média. Fez um pivô, aqui é a compra. Entendeu? Se bateu na média, foi positivo, é uma compra. Aí eu compro aqui, olha só, teria comprado em 14 mil dólares. Mas ele quase voltou a estaca zero. Isso você tem que ignorar. Na verdade, se você quer um ganho grande, você tem que estar acostumado a perder alguma coisa. Agora, se eu tivesse feito a compra aqui, um stop técnico, tá? No diário, um stop técnico no diário é o pivô anterior. O pivô anterior seria aqui embaixo. Então, meu stop técnico teria que estar em 14 mil pontos. Mas ele subiu, eu posso mudar? Deve mudar.
Fez um novo pivô aqui já é o teu stop técnico, mas tem que ser aqui, por quê? Tu vê que ele vai dar uma retornada de vez em quando, então eu estaria em 14 mil, mas eu sou um position, tá? Eu sou um cara, aplicação de longo tempo, aí eu não posso ficar achando que, né, eu vou ter $1.000 de stop, não dá, aí não tem condições, porque o troço, o mercado oscila mesmo. Aí depois passaria para cá, aqui, ó, tá vendo? Se você... É difícil saber, mas tem que ter um pivô, bateu numa linha aqui de novo, opa, putz, aqui foi até aqui embaixo, aí com certeza, mas vê, daqui de 27 mil para 41 mil, teu stop teria que estar aqui embaixo, senão tu não consegue pegar. Depois você ia ter um stop aqui, se fosse analisar dessa forma, né? Na verdade, seria estopado. Quando é que ia comprar de novo? Cara, subiu ou voltou, compraria aqui em cima de novo. Então, por isso que não dá para ter um stop muito curto, tá? Mas isso aí, vocês vão ter que estudar bastante para não se perder aí, né? Professor, deixa eu fazer uma enquete rapidinho aí com o pessoal que está aqui. Pessoal, responda no chat aí, quem que está com a carteira negativa aí de criptomoedas? Claro que o Bitcoin é referência, né? A dominância do Bitcoin. Se o Bitcoin cai, todas as cripto caem. Não tem como os ativos ligados à cripto aumentarem e o Bitcoin cair. Mas a gente só para saber aí, quem que está com a carteira negativa? Ó, era o que eu pensava mesmo. A maioria, se puder colocar quanto por cento... 20%, Joel, opa, o Joel está bem, hein? 20%. Está muito bom. A tendência 20%, 20, 30%. Na verdade, assim, ó, para quem estava posicionado, pessoal, até agora, porque agora, se você olhar o Bitcoin, 50%. Né? Mas vale a pena agora, por exemplo, você tem lá $10.000, pô, agora tem $5.000, vale a pena vender agora? 12%, Rafael, opa, legal. Tem alguém que entrou com Bitcoin a $60 mil? Então, para quem está entrando agora, né, a nossa dica, a dica do professor Elcio é dar uma esperada, e não tem como realizar prejuízo. O Bitcoin vai retomar, né, o crescimento, com certeza. Acho bobagem você se desfazer das criptomoedas, né? Quem entrou agora, no início da nossa prosa, né? Só para resumir um pouco, tá, professor Elcio, tudo que o senhor falou. O professor Elcio traçou um cenário de um fundo, né? Uma resistência de $25.000, é isso, professor? Vou até conferir aqui, 25 mil, deixa eu ver aqui. Hoje ela está em... 30 e... Nesse exato momento... 24.880, não, mas assim, depende do modelo que eu vou pegar um Bo2 aqui, porque ele é mais, a linha mais grossa, né? Eu anotei aqui 25.547. Isso, 25.547. Isso, porque aqui é a resistência dupla, né? Então, 25.500 por aí. 25.500 por aí é uma resistência. Mas o Joel falou certinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Sim, agora ela está lateralizando, mas olha só, aqui atrás ela era 23 mil. Tanto é que quando eu falei para o Sorugo que eu me posicionei lá, estava 24.380. 24 mil. Por aí. Então aí não se assustem, né, se o Bitcoin chegar nesse nível. Não. Quem comprou mais alto agora claro, é aquele negócio, né? Mas, cara, como é que vai ter um crash num negócio desse? É possível. Não, possível. Sabe o que pode ocasionar isso, professor? Um ataque de todos os governos em relação às criptomoedas. Eu vejo, talvez seja isso. Mas é difícil, né, professor? É quase inimaginável, né? Não, mas é possível de acontecer, na medida em que os governos vão perder poder, né, com a fixação das criptomoedas.
Você não pode tirar do plano, né, um ataque simultâneo. Assim, imagina Estados Unidos, claro que isso é um tiro no pé, né, um tiro no pé porque, como já falamos aqui nos cursos, né, as criptos estão dentro do sistema, então o cara, para exterminar as criptos, tem que se matar primeiro, né, está dentro do sistema. Uma coisa que meu avô sempre dizia, né, por exemplo, assim, as pessoas investem em ouro, por exemplo, né, então dentro do mercado financeiro, o ouro era uma coisa de cobiça, segura, né? Só que meu avô sempre dizia, e na hora do aperto, vende quando eu precisasse de comida, né? Porque eles passaram por guerras, né? Na hora do aperto, o que adianta meu ouro? Então eu tenho que entregar muito ouro para de repente ter comida. Sim. Então, se alguma coisa dessas acontecesse, a gente sabe que isso é possível, né? Porque o mundo está vulnerável. Mas assim, ó, a probabilidade é pequena, né? Muito pequena de acontecer um negócio desse. Mas é mercado, como outro qualquer. Então, antes de abrir para as perguntas, professor, queria compartilhar com o pessoal um trecho desse documentário, né, que achei muito interessante, né, de Islândia. Pessoal, para quem está entrando, a Islândia é tida como possível Hong Kong das moedas, das criptomoedas. Entonces, ¿quién verifica todas estas transacciones? A gente vai mandar para o grupo, pues bien, aquí es donde entra en escena la figura del dinero. Esse documentário fala, né, que a Islândia é o único país do mundo que tem 100% en realidad nos referimos a verde. este minero. Veréis, la característica principal de las criptodivisas es que pausar todos el los vídeo ahí, usuarios guardan una copia del mismo libro de cuentas. En ese libro de cuentas se guardan todas las transacciones que se han hecho en esta criptodivisa a lo largo de la historia. Es decir, que técnicamente cualquier usuario de Bitcoin o de Ethereum ou de qualquer outra criptodivisa. O Elcio tem que travar, dar pausa. Se a preocupação... Agora estão me ouvindo? Sem vídeo? Sim, agora sim, professor. Então, esse documentário mostra como que a Islândia pode ser a alternativa à China, né, em relação à mineração verde das criptomoedas. Então, se a preocupação maior, né, inclusive do Elon Musk, era de que as criptomoedas, o Bitcoin especificamente, poluía, a Islândia é um país que tem energia renovável, a maioria é eólica, e está se dedicando sobremaneira à mineração de Bitcoin. Então, talvez todas as minas, né, de Bitcoin migrem para a Islândia, ajudadas pelo próprio governo, que, teoricamente, né, vai ter um incentivo, né, pelo aumento do fluxo financeiro, enfim. Mas isso é uma boa notícia em relação a essa alternativa, né? Porque vocês sabem que as maiores minas de mineração ficam na China e usam energia suja, né? Energia do carvão. O Joel sabe melhor do que eu o que é isso, né? Imagina, a pior energia gerada é a partir de carvão. Já no caso da Islândia, não. A Islândia ela tem energia totalmente renovável, e há indícios de que o governo vai abraçar, né, a mineração de Bitcoin. Então, é um dos pontos que também nos leva a acreditar que isso possa constituir também uma retomada do preço do ativo. Então, depois eu mando para vocês o link da reportagem. Bom, vamos abrir então para as perguntas dos senhores. O que vocês acham aí? Se tem algumas perguntas aí para o professor Elcio, pode falar. Alguém não entendeu? Algum gráfico? Alguma explicação? Só para poder concretizar, quando a gente fala da linha, linha 34, linha 662, linha 227, é o número de dias que a gente está pegando essas linhas? Isso, são as médias móveis. Professor Elcio, pode explicar melhor essa questão? Sim, na verdade, por exemplo, assim, eu trabalho com por exemplo, lá na Binance eu tenho a 8, 17, 34, 72, 144, 205 e 610. 610 no Bitcoin ainda não aparece no diário, né? Mas é o que o mundo da análise gráfica usa. Então, é exatamente isso. Por exemplo, se eu usar no diário, são 7 dias para ele me dar o ponto.
né? No 8º, ele começa a mudar de posição. No 10º, assim vai indo, né? Então, depois de 100 dias, tu tem 100 pontos, né? 100 pontos da linha que vai te posicionar. E aí, o 17 são para cada 17 dias, ele vai mudar o ponto, né? E isso nada mais é do que médias. E aí, dentro disso, pessoal, depois tem setups, né? Tem setups de como fazer isso. Quando há cruzamento de médias móveis, aí é um negócio que vai impulsionar, que já falei algumas coisas aqui para vocês e tal, né? Mas é algo simples, é algo bastante estatístico, né? Não é das áreas de exatas, é estatístico, né? Porque média móvel nada mais é do que um ponto dentro de um período de uma sequência. E independente se eu estou trabalhando com 5 minutos, a média móvel de 34 são 34 vezes 5 minutos. Se eu estou trabalhando diário, 34 dias. Se eu estou trabalhando em 2 horas, são 34 vezes 2 horas. E assim, é por isso que não dá para você fazer. O cenário, quando fica perfeito, tudo fica na mesma sequência. Tudo fica na mesma sequência. Ou seja, o meu diário está subindo, o meu 5 minutos está subindo, o meu meio-dia está subindo, o meu semanal está subindo. Aí é um cenário perfeito, né? Mas isso são raras vezes que acontece. Aconteceu lá quando estava em $14 mil. Naquele momento lá era um momento de, realmente, assim, o momento mais bonito, o cenário mais bonito de comprar criptomoedas, né? Agora, o que a gente nunca deve fazer é comprar um topo e nem vender um fundo, né? Aqui, como eu digo, eu não faço venda de criptomoedas, eu não tenho essa habilidade, não parei para estudar isso, como faz. Sei que tem gente que faz, obviamente, né? Ativo como outro qualquer, mas tem... Porque a tua mente tem que mudar de forma de pensar, né? Quando o senhor fala que não vende criptomoedas, você só compra? Eu só compro. Compra e deixa na carteira, é isso? Não, eu vendo quando eu realizo lucro, né? Uhum. Mas eu não vendo para recomprar. Ah, tá, entendi. Como se faz em ações, né? Uhum. Por exemplo, eu sei que uma ação vai cair. O que acontece? Eu alugo de alguém, né? Uhum. Eu faço a venda e recompro e devolvo aqui embaixo. Ah, entendi. Dei três. Né? Mas assim, eu sei que dá para fazer isso aqui, só que daí é um mercado já mais alavancado, ele muito é um volátil, mercado perigoso. Né? Perigoso. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Elcio, é o Jorge. Eu já assisti algumas aulas do senhor lá e, lógico, tem vários como se diz, índices, RSI, MACD, etc. Mas eu percebi que o senhor prefere o Ficube, te dá mais dicas, te dá mais pistas, te dá mais facilidade de análise? É que o Ficube, ele tem, na verdade, é a mesma coisa, né? Ele tem alguns modelos gráficos que na Binance o TradingView não tem, mas assim, ó, eu gosto dele porque realmente tu vê que no diário, no semanal, você tem ali muita informação, e já dentro do TradingView da Binance não tem. Então eu sinto falta disso. Por exemplo, eu não saberia dizer aqui, ó, pelo TradingView da Binance, que 25 mil fica 610. Eu coloquei minha ordem aqui embaixo, por quê? Porque, na verdade, eu olhei o Prisma, porque aqui não tem a 610. Ela ainda não aparece no diário. Se eu colocar, por exemplo, aqui no 12 horas, aí ela vai, talvez ela comece, vamos ver se 12 horas aparece. Não, vamos ver os 6 horas. Não, também não aparece. É que não tem, ele não tem histórico para isso ainda, né? Ele ainda não tem. O senhor não está compartilhando a imagem. Não? Não. Ué, saiu do compartilhamento? Ah, talvez, não, mas não foi. É porque eu apresentei. Não. Tá. Aqui eu tenho que retornar isso. Então, e daí tem uma outra pergunta, professor. O que a gente pode aproveitar
do sistema da Binance, sim, para essa análise que o senhor está fazendo, dentro das limitações, né, do TradingView da Binance? Na verdade, você tem tudo que você... Eu vou te colocar no diário aqui. Tudo que eu faço lá, eu posso fazer aqui. Né? É possível o senhor nos ensinar, né? Claro, isso aqui vai ficar gravado. Montar um setup de análise? Sim. Um dos setups que eu mais gosto, que eu acho que funciona muito, é o que eu fiz lá, que é o... Deixa eu ver aqui. Fibonacci, né? Retração de Fibonacci. Essa aqui, para mim, é uma das ferramentas que é show de bola. Eu estou no diário, né? Isso, eu começo aqui em cima, no topo. Deixa eu ver aqui, o diário está um pouco longo aqui. Começo aqui em cima, no topo, vou até no fundo, digamos que aqui seja o fundo, né? Ou melhor ainda, só que daí eu tenho que colocar no semanal. Peraí, deixa eu tirar aqui. Esse é um dos cenários. Vou passar para um tempo gráfico menor, aumentar isso aqui. Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho. Vou passar para um tempo gráfico de 1 hora, por exemplo. Isso, 1 hora. Aí dá para fazer uma imagem melhor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, né, e fizer aqui uma retração de Fibonacci, aqui está bem claro, aqui, ó. Eu vou nesse topo aqui e venho até nesse fundo aqui embaixo. Ó. Então, ele me indica onde é que é. Aí eu já sei onde é que é a retração, né? Muito legal, muito legal. Então, não sei se o pessoal tá enxergando o que o professor fez. Pegou o topo, né, da vela lá, vermelha, né, e traçou o Fibonacci. Legal. Então, isso me mostra, por exemplo, que até aqui, por exemplo, 61.8 seria um limite para ela, se não é uma boa, aí eu começo a verificar. Opa, cara, tem uma vela de força, aí entra a questão do volume, né? Eu acabei fechando o volume aqui. Acho que eu fechei o volume, eu abri. O professor, poderia explicar um pouco sobre o Fibonacci em si? O Fibonacci é o seguinte, né? Ondas de Fibonacci, ele é a imagem perfeita. Por exemplo, vamos lá, eu acho que até falei isso aqui já. Se você pegasse a análise gráfica, né, de duas irmãs gêmeas, idênticas, por Fibonacci você descobre quem é quem. Porque o rosto perfeito não existe, né? O olho é um pouco mais aberto, ou mais fechado, mais alto, mais baixo, ou a narina, ponta do nariz e tal, então ele faz uma triangulação. Se simetricamente os dois lados fossem iguais, a gente teria Fibonacci perfeita. Se fosse igual, um lado do rosto igual ao lado do... Existem, até onde eu sei, umas 3 ou 4 pessoas no mundo que têm essas características, que seriam as pessoas mais lindas, né? Mais perfeitas, digamos assim. Não mais lindas, né? Porque... e isso funciona em ondas, por isso que ele tem lá 38%, 50%, 68%, porque o Fibonacci ele é o caracol. Eu não sei se você todo mundo já foi à praia, tem lá o eremita, que ele vive dando caracol. O caracol, ele a amplitude dele é Fibonacci. Então, a cada centímetro, ele cresce exatamente o tamanho da fibra. É como uma colmeia que é perfeita. Então, Fibonacci ele é um caracol perfeito. E no caso do caracol, ele cresce lá dentro e o caracol vai crescendo ao redor, né? Então, ele vai aumentando o diâmetro e também a distância, né? E isso é Fibonacci. Por isso que ela é muito utilizada em todas as questões de análise gráfica, se usa direto, e eu acho que é uma das melhores ferramentas. Então, eu uso muito Fibonacci e, cara, a Fibonacci deu em cima de um suporte forte, meu amigo, ali é o ponto. E aí, depois, dá para ler candlestick, né? Por exemplo, candle, o que é um marabuzu, o que é um enforcado, o que é um martelo, o que é um... né? Mas, assim, professor, só para eu poder entender o conceito, né?
Nessa imagem que está aparecendo na tela, eu tenho algumas cores diferentes, né? Vermelho, amarelo, verde e assim por diante. Isso indica, quando você fixa o ponto de máximo e o ponto de mínimo, e eu tenho essas variações, que cada uma dessas variações em cores é um ponto de suporte? É isso? É um ponto de suporte. Isso aqui é. É porque aqui tu talvez não consigas enxergar. Aqui na frente tem uma linha até. Isso é um ponto de suporte forte, tá? O mais forte que tem é esse aqui, ó, 50%. Esse é o mais forte que tem. É aquele ponto que o cara diz assim, pô, não vamos passar dali. Mas por que acontece isso? Na verdade, quando ele passa desse ponto, você tem que ficar alerta. Por isso que eu digo, quando se faz a compra de qualquer ativo, né? Seja ele cripto ou ação e tal, quando ele passa desse ponto, tem que ficar alerta. Porque talvez tu podes realizar, se tu não tem, né? Tu podes realizar com algum prejuízo, mas tu podes recomprar ele embaixo. Porque pode ser uma inversão, né? Vocês estão vendo aqui, ó, nós tivemos aqui ó, uma subida, isso aqui plenamente todo mundo enxergava, tá indo para baixo. Opa, aqui houve uma inversão, porque eu tive um topo mais alto que esse topo aqui. Então eu começo a ficar alerta, e depois ele subiu de verdade. Mas aqui eu também tive um topo mais alto. Ah, podia ter comprado aqui? Eu não compraria, porque aí entra a questão da LT, né? Linha de tendência, que eu de vez em quando eu falo para vocês lá, né? Uma linha de tendência, então eu posso traçar uma linha de tendência. Pego aqui, ó, eu vou traçando linha de tendência, tá vendo como ele respeita isso? Ah, mas aqui já é uma nova, né? Aí ele furou a minha linha de tendência, fez outra. Ó. Olha aqui, ó. Se eu fosse fazer uma linha de tendência aqui, ó, né? Ah, mas isso aqui ficou longe. Meu, vai cair tudo. Daqui a pouco começou a subir. Eu podia ter traçado uma outra linha de tendência, que eu já fiz isso para reconhecer com vocês por que o Bitcoin ia cair. Tá vendo, ó? Eu tinha uma linha de tendência mais inclinada, mas aqui estava tudo para cair. Furou essa linha de tendência? Cara, o que acontece geralmente? Vai dar uma subida. Furou a segunda linha de tendência? Meu amigo, aí vai embora, né? Agora eu vou ter que fazer uma linha de tendência, eu posso fazer uma linha de tendência, ó, aqui eu tenho uma linha de tendência, para cima, né? E aqui eu tenho uma linha de tendência embaixo. Eu uso muito linha de tendência, tá? E pessoal, isso parece mágico. Eu vou aumentar um pouco isso aqui para ficar maior, tá? Ó, isso parece mágico, mas vocês percebem como isso obedece? Isso obedece, ó. Aqui eu fiz um pouco errado porque estava meio grande, tá? Ó, aqui virou um suporte, mas aqui eu também tenho suporte. Então eu tenho uma subida, mas agora meio lateralizada. Mas é uma subida. Eu enxergo pelos meus traços que há uma subida aqui. O grau de inclinação é menor, mas está subindo. O grau de inclinação está subindo. Só que eu sei também, pela Fibonacci, nós acabamos de fazer, que é plenamente possível ele voltar aqui, pelo menos aqui para o 38%. Por quê? Porque aqui eu tenho duas médias fortes, né? 144 e tal. E no começo, pessoal, eu falei para o meu irmão, né? Porque a gente começou a estudar junto. Eu comecei um pouco antes, depois eu botei ele na roda. E aí a gente discutia, mas a gente não vai aprender nunca isso, cara. Como é que eu vou olhar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, um dia, uma semana? Isso é loucura. É loucura, é loucura. Cara, cada coisa tem o seu objetivo, tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é igual para todo mundo. Não tem diferença nenhuma. Igual para qualquer tempo gráfico. E o que vai ter de diferença é exatamente quanto isso vai impactar na minha vida. Se eu estou olhando 1 hora, ó, e por exemplo assim, ó, ele não foi até 68, mas digamos que ele venha até aqui, né? Qual é o meu próximo alvo? Primeiro é o topo anterior, e segundo próximo alvo é esse aqui, ó, $35 mil. Vocês lembram que $35 mil lá era um momento que eu dizia que lá, quando a gente viu lá no diário, que era um momento difícil de passar, que ali provavelmente ele vai fazer um caminho de volta de novo para
o topo anterior para depois, né? Se ele continuar na subida, é assim que a gente faz essa interpretação. Mas é muito melhor. Depois que tu começa a fazer, depois que tu começa a ver isso, tu diz assim, isso aqui parece mágica. Não, não é mágica. É que tem um monte de gente olhando as mesmas coisas. Só para fechar, professor, 2 perguntas que não querem calar. A primeira é, resumindo, então, topo mínimo de 24.500, é isso? Isso. Não se assuste se chegar lá. E segundo, quando que sai o seu curso, professor? A galera quer fazer esse curso aí. Professor, eu juro para o senhor que eu estou escrevendo agora, porque, na verdade, assim, tudo que eu falo para vocês aqui, eu quero deixar bem pronto para vocês conseguirem configurar o ambiente, né? O TradingView certinho, como salvar as médias, assim, e mesmo assim, cara, 3 meses depois, ontem sumiram as minhas médias, então você tem que saber fazer de novo e tal, né? Para passar para todo mundo. Qual é o posicionamento certo? Deixa eu colocar aqui no... Qual é o posicionamento? Como é que eu faço a configuração? Isso. Eu estou fazendo tipo um manual para que quando a gente fizer, a gente pode fazer isso durante o curso, mas se, por exemplo, se fizermos 1, 2 médias, o resto vocês fazem depois. O senhor tem sido muito generoso com seus ensinamentos. Muito obrigado, professor. A gente agradece muito essa luz que o senhor nos passa lá no grupo e obrigado pela força aí. Pessoal, então esse aqui foi mais uma live. Não sei se tem mais alguma questão, professor, que queira colocar. Eu também gostaria de agradecer, professor, porque é o seguinte, quando eu comecei a aprender isso aqui, primeiro porque era fundamentalista e comprava ações e deixava, né? Quando eu comecei a conhecer análise gráfica, foi um caminho muito penoso. De muito charlatanismo, de muita gente querendo vender curso, de muita gente querendo fazer um monte de coisa, e não era esse meu objetivo. E cursos, se vocês procurarem, são cursos caros, né? Então não é esse meu objetivo. Eu sei que eu, meu irmão e mais muitas pessoas que começamos mais ou menos na mesma época, a gente não tinha noção e era muita pilantragem, assim. Então, por isso que eu sempre digo assim, cara, o dinheiro arrecadado, o dinheiro ganho dentro de ações, porque sempre diz assim, um perde e o outro ganha. Não, isso é negócio, né? Então a gente tem que ser um pouco capitalista nesse momento. O dinheiro que se ele ficar e puder ser investido no nosso país, é interessante. Quanto mais nós estivermos preparados, melhor a gente vai ser reconhecido como um grupo de pessoas que sabe o que faz, né? E eu acho que o primeiro passo é vamos começar a investir. E o segundo passo, cara, sempre é a educação, né? Uhum. Eu preciso, porque assim, não adianta, não existe um simulador para criptos, pelo menos eu não conheço. Uhum. Então, em criptos, graças a Deus, eu já tinha conhecimento, né? Nas ações, tem simulador. E hoje eu digo para vocês, o pior caminho é o do simulador. Os atalhos. Né? O ideal robôs, é que... os robozinhos milagrosos. Né? Por mais que tu... cara, eu vou trabalhar com... nunca comecem com dólar e com índice, né? Comecem com ações. Cara, eu tenho R$2.000, dá para fazer alguma coisa? Sim, tem ações que tu consegue comprar. Então, para você simular, mas dentro de um simulador você não aprende. No começo, sim, né? É bom simular e tal, para você sentir aquele negócio. Mas depois, cara, a perda dói e o ganho é muito bom. Né? Então, para ser responsável nesse negócio. Eu sou ótimo em simulador. Em simulador, o cara é louco. Eu fiz isso. Eu botava 100 contratos de dólar, movimentando 5 milhões de reais aí, e fazia, às vezes, 20 pontos no simulador. Faz isso na real. E o medo? Né? E o medo, Porque cada ponto que desce em 100 contratos é 1.000 de prejuízo, né? Sem dúvida. E cada ponto sobe que é 1.000 de lucro, mas assim, é um mundo meio doido, né? Então a gente não pode usar... Cada ponto que desce é o suor frio que escorre. Exatamente, cara, né? E a gente sabe, cara, quem investe mais tempo sabe que, cara, não tem ações aqui, eu comprei dentro da análise gráfica, tal e tal, que desceu... meu suporte estava lá, 8% de prejuízo.
né? Se ele chegar até lá, aí eu decido, cara. Eu revejo o cenário, mas geralmente eu vou acabar vendendo ele, porque eu não faço trades muito longos, né? Então, meu objetivo é 27%. Qual é? Trade divide por 3. Esse é o meu prejuízo, porque é o seguinte, ó, se a gente tem uma taxa de assertividade como a gente está tendo aí de 75%, 80%, tu vai perder em 1, mas tu vai ganhar em... Né, tu vai perder em 3, mas tu vai ganhar em 8. Vai perder 2, vai ganhar em 8. Então, a soma, né, no final, vai te dar bastante. Sim. E sem contar que a gente está numa época, né, que acho que ninguém na humanidade passou por uma época onde você tem informações, conhecimentos, né, a rodo, né, para dar e vender. Então, eu acho que a gente é privilegiado e não está sabendo aproveitar muito, né, desse momento único, né, porque a gente pode ter conhecimento de qualquer coisa nesse momento, né? Como professores, a gente sabe, né? O nosso papel ficou relegado um pouco, né? Porque a gente é basicamente o intermediador do processo, a bibliotecária que vai levar para o aluno o conhecimento, porque se depender dele, ele pode te superar em questão de dias, enfim. Então, é um momento único e o que nós pregamos na Malta é isso, né? Dar luz para as pessoas investirem por conta própria, exterminar esses intermediadores picaretas, né, que querem só te cobrar, né? Todo mundo tem uma solução, todo mundo tem uma receita, né, para enriquecer, né? Pô, se o cara tem essa receita fácil, por que ele vende, né? Essa pergunta. Então, não tem atalhos, né, para você conseguir. E, por outro lado, você tem como ser independente. E é isso que nós pregamos e a gente agradece muito a sua participação, professor. Vamos continuar com essas lives que eu acho que o pessoal gostou bastante. Quem gostou... A live, professor, a live é um exemplo clássico dessa evolução. Ela só é possível por quê? Porque hoje existe tecnologia, né, que permite fazer isso. Então, imagina só... Porque, vamos ser sinceros, esse modelo, ele é pandêmico. Ele surgiu com a pandemia, né? Esse modelo de muita... Primeiro porque a gente está mais em casa, e segundo porque, cara, essa ferramenta é gratuita, ela é maravilhosa. Então eu consigo fazer, né? Eu consigo... como eu falei, cara, eu conheço pessoas que talvez tenham 200 vezes mais conhecimento do que eu. Só que essas pessoas, elas não vão se disponibilizar a fazer uma live. Não. Esse é o detalhe, né? Não é vocação, né? O senhor tem vocação para isso, né? E é isso que a gente agradece muito, viu, professor? Pessoal, então, vamos fechar essa live. Essa live foi gravada, professor, a gente, se nos permite, vamos disponibilizar para o pessoal que não conseguiu assistir. Eu acho que a riqueza dela é muito grande. Muito obrigado, professor. Obrigado a todo mundo aí que se dispôs, né, a dedicar um tempinho aí para adquirir um pouco de conhecimento. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Falou. Um abraço. Obrigado, valeu, professor. Muito obrigado, hein? Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Comentem lá no grupo como foi a aula, o show do professor Elcio. Tchau, tchau. Fechou. Tchau, tchau.